Paz de Cristo, irmãos, tudo bem com vocês? Que Deus vos abençoe. Parte de número 5 do livro Cântico dos Cânticos. Amém? Antes da gente entrar aqui eu vou ler uma parte do capítulo 3 e, se der, um pedaço do capítulo 5, nesta parte. Mas eu quero dar alguns avisos antes, da introdução, antes da gente entrar na palavra, que eu estou muito feliz. Primeiramente, estou feliz porque o Senhor Deus está abrindo uma porta muito grande, de estudos, aqui em Mogi Guaçu. Tem um casal de pastor que eu conheci recentemente, o pastor Jorge Silva e a pastora Ana Zélia, São pastores presidentes lá de uma igreja, da igreja pentecostal, comunidade cristã, lá de São José do Rio Pardo, ok? Eles já são pastores lá há algum tempo, Já tem igreja sede lá, tem outras igrejas. E eles estão abrindo um ministério aqui em Mogi Guaçu, E, por sinal, justamente ali na região onde eu estou congregando hoje, Ou melhor, mais precisamente na igreja que eu estou congregando, Eles estão... A gente passou por uns momentos difíceis, Algum tempo atrás, em outro momento eu falo desse momento, não dá para falar agora, Que eu quero contar a bênção, O negócio que ficou coisa ruim, fica para trás e deixa para lá. Mas, então esses pastores, eu ainda não conheci o pastor Jorge, pessoalmente, Eu conheci a pastora Zé, sua esposa, que ela esteve aqui já em Mogi Guaçu várias vezes, A gente conversou e eu tive a oportunidade de falar para ela, olha, eu tenho alguns vídeos aí que eu estou fazendo estudos, eu estou gravando vídeos, postando no Facebook, no YouTube e tal, etc. E eu gostaria que vocês dessem uma analisada nos vídeos, Porque houve um convite da parte deles para mim estar trazendo esses estudos, Aqui em Mogi Guaçu e também lá em São José do Rio Pardo, Só que eu falei, antes de vocês, da gente bater o martelo, da gente fechar aí, pra gente, unificar, vamos dizer assim, unir forças, para que o evangelho cresça, para que a palavra seja divulgada, dá uma olhada nos vídeos, para que depois que eu já estiver com vocês, não tiver nenhum contratempo, nem um momento de constrangimento entre nós. Ela falou, tudo bem, a gente vai dar uma analisada, manda os vídeos para mim, alguns para me dar uma olhada. Eu mandei alguns vídeos, eles analisaram e veio e propriamente veio a resposta. E eles falaram, olha, irmão, a gente entende sim, você está na palavra, é de Deus, A gente pesquisou e viu que essas gravações, esses vídeos estão na palavra, Ou seja, são pastores que estão com o coração aberto para entender as escrituras, para interpretar as escrituras, etc, etc, etc. Infelizmente, muitos pastores, muita gente, no nosso meio, não só aqui em Mogi Guaçu, mas eu falo de uma maneira geral, não tem esse coração aberto, essa mente aberta para compreender as escrituras, E eles, abriram o coração, Eles abriram as portas, falaram, não, pode dar estudo lá na igreja que a gente está abrindo lá em Mogi Guaçu, mas também você vai vir trazer estudo aqui em São José do Rio Pardo, Então, este aviso, na verdade, é que já agora, hoje é domingo, dia dos pais. Hoje é domingo, dia dos pais, agora não me perdi na data aqui, deixa eu ver se tem no computador, é dia 8. Hoje é dia 8, Ou dia 11? Dia 11. Dia 11/8 de 2019. Amanhã é segunda-feira, então já na próxima terça-feira agora, desta semana, a gente já inicia o estudo lá na igreja. Lá na igreja que está no endereço José Arnaldo Pessinati Filho, Jardim Pansani, número 300, Por enquanto a gente está ajustando o horário, É das 8 às 9, ok? Eu vou estar ali por volta das 7h30 já, ali para 7h30 eu vou ler um pouquinho antes, porque eu quero orar um pouco antes, e tal. Provavelmente a gente vai ter um culto de oração um pouquinho antes, que é importante isso, É fundamental ter oração antes do estudo, Então, uma meia hora antes vai ter uma culto de oração. E logo em seguida a gente faz aí um estudo de 40 minutos, talvez de 1 hora de estudo. Vai depender aí do andar, vamos ver como é que vai ser. E o horário a gente vai ajustar conforme, que eu acredito que vai vir irmãos de outras cidades, para participar com a gente, para estudar, examinar as escrituras. Então, eu quero dizer para vocês que será bênção, Então, eu estou muito feliz por esses acontecimentos que estão ocorrendo na minha vida, Eu tenho certeza que Deus vai alcançar lugares longes, com certeza, através da palavra. Amém?
E nos próximos vídeos eu vou dando mais detalhes, ok? E para os que moram aqui em Mogi Guaçu e região, que quiserem, né, participar, né, dos estudos, quiser ali estar indo ali com a gente, vai ser todas as terças-feiras a partir das 8, tá certo? E eu vou deixar o contato aqui, já fiz um post lá com o meu contato, vou colocar o meu contato aí no comentário, para que vocês possam entrar em contato comigo para mais informações, amém? Deus abençoe, vamos para o texto. Capítulo 3, verso 1. De noite, no meu leito, eu dormia. Busquei o amado da minha alma, busquei-o e não o encontrei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças. Buscarei o amado da minha alma. Tá certo? Eu li 3 versos, então vamos compreender o que está acontecendo aqui. Aos irmãos que já estudam há algum tempo, sabe que a palavra dormir significa morrer, né? Por exemplo, Jesus quando fala, nosso amigo Lázaro está dormindo, eu vou indo para despertá-lo. Mas na verdade ele tinha morrido. Então as escrituras trazem a morte como, aliás, o sono ou o dormir como morte, morreu. Então é a Jerusalém falando, eu morri, mas a minha alma, né, está velando, está buscando meu amado, minha alma, mas ela está morta, ela morreu, já faz tempo, né? Se você ler as escrituras, principalmente os profetas, você vai ver que a Jerusalém atual, ela está no tempo de mercar amores, né? Ou em outras palavras, né, está se prostituindo, prostituta, ok? Né? Mas o Senhor Deus ama ela, Ele gosta dela, né? Ele vai trabalhar, Ele vai, né, se diz, um dia, né, se casar fisicamente com ela, né? Mas no momento ela está se prostituindo. Ela está entristecendo o coração dele. Mas existe um amor ali que realmente profundo. Mas então ela está velando. E essa expressão vai aparecer no capítulo 5 também, certo? Verso 4. Mal os deixei, verso 3. Encontraram-me os guardas que rondavam a cidade. Então lhes perguntei, vocês viram o amado da minha alma? A Jerusalém perguntando, né? Esses guardas, né, tá aqui, tá em Ezequiel 38, tá nos profetas, tá lá no capítulo 1 do estudo sobre Esther que eu fiz, né? Os guardas do Ramã, por exemplo. E o que é esses guardas? São o exército inimigo. Mateus 24, verso 15, Lucas 21, Marcos 13, que vai falar quando Jesus fala, quando virdes o abominável da desolação no lugar onde não devem estar, e a Jerusalém sitiada de exércitos, percebe? Ou seja, guardas do anticristo, ok? Guardas da besta, o exército da besta. Então, me encontraram o exército da besta e eu perguntei, vocês viram o amado da minha alma? Isso vai aparecer aqui no capítulo 3, só que aqui não está toda a revelação, né? Lá no capítulo 5 vai ter mais uma parte lá dessa mesma pergunta dela, e lá a gente vai ter mais revelação, certo? Então eu não vou entrar agora, assim, mais especificamente, lá no capítulo 5, né? Porque senão se eu partir daqui até chegar lá no capítulo 5, embora a gente já leu o capítulo 4, a gente já trouxe um estudo sobre o capítulo 4, no capítulo 4 é onde acontece o quê? Jesus chamando a igreja para voltar para a terra, porque ela foi arrebatada, está nos ares, e aí ele chama ela para voltar para a terra, certo? Capítulo 3 aqui está num contexto de grande tribulação, certo? O exército está cercado, a Jerusalém está cercada de exércitos, ok? E eles estão onde? Em volta dos muros, porque Jerusalém tem muros. E esses muros vão cair, vão desabar, todos eles, não só de Jerusalém, como de toda a terra. Então, essa expressão muros aqui vai trazer muitas revelações, né? Muitas. Eu não vou conseguir explicar todas elas para vocês, até onde eu sei, que eu estudei sobre muros, mas a gente vai compreender algumas coisas, né? Verso 5. Aí vai aparecer de novo a pergunta. Filhas de Jerusalém, eu quero que vocês me prometam pelas gazelas e pelas servas do campo, que vocês não vão perturbar o nosso amor. Já apareceu lá no capítulo 2 isso, né, essa pergunta. Não, melhor, aqui já apareceu a segunda vez, né? Mas vai aparecer umas 4 vezes essa expressão aqui, nessa pergunta dela, né? A mãe falando com as filhas, né? Verso 6. O que é isso que está subindo do deserto?
como colunas de fumaça, perfumaria, mirra, incenso e toda sorte de pós aromáticos de mercador, né? Aqui é o momento onde Jesus encontrou com a igreja no deserto, arrebatou, chamou de novo para descer para a terra, e agora eles estão subindo, né, em direção a Jerusalém, porque é lá que vai, como é que se diz, ele vai estabelecer o reino dele lá em Jerusalém, na região física de Jerusalém atual. Só que a Jerusalém atual, né, ela vai ser destruída, certo? A cidade, lá, tudo aquilo ali que está ali, por exemplo, Zacarias 14. Estarão seus pés sobre o monte das oliveiras, né? Jesus descendo, chegando. E quando ele chegar ali, o monte das oliveiras vai fundir no meio, ele vai partir naquela rocha onde Cristo foi colocado, pendurado no madeiro ali, né, certo? Onde ele ficou crucificado, o Gólgota, né, o monte de caveiras, etc. Ali é pedra. Aquilo ali vai se abrir, vai abrir aquela montanha vai abrir no meio, certo? E vai engolir uma parte da cidade, outra parte, enfim, vai causar uma destruição grande ali, certo? E vai criar um vale, um caminho plano ali para outra região, lá para a área do Monte Gileade lá, certo? Para aquela região lá, e vai ficar tudo planinho, inclusive, né? É muito lindo isso quando o Senhor Deus fala na profecia dele, né? Que quando Jesus chegar na terra, todos os montes elevados, todos os outeiros, todos os lugares altos serão aplainados, né? Ou seja, a terra vai ser sacudida, vai tremer tudo, para quando você está por exemplo, vamos põe aqui eu sou pedreiro, eu pego lá a minha peneira, quando eu quero, a areia tá suja. Eu jogo umas 2, 3 pá de areia em cima da peneira, forma um montinho ali, certo? Fica todo desorganizado ali. Então eu dou uma sacudida na peneira, a areia fica planinha assim, dentro da peneira, entende? A sujeira sai tudo, e a areia fica planinha, fica arrumadinha, entende? Então a terra vai dar uma sacudida, né, na 7ª taça, vai ser um terremoto do qual nunca houve antes. Então ali vai planar tudo. Tanto físico quanto espiritual, né? Porque montes também fala de reis, né? Fala de líderes, né? Fala de homens que estão na posição alta hoje. Esses também vão ser sacudidos e vão cair por terra. Vai ficar tudo niveladinho, tudo planadinho. Amém? Verso 7. É a liteira do Salomão. 60 valentes estão ao redor dela. Os melhores de Israel. E todos eles sabem manejar a espada, são destros para a guerra, e cada um leva a sua espada na cinta, por causa dos perigos noturnos. Olha que verso revelador. Por exemplo, né? Neemias, quando estava na edificação física, terrena do templo, ele e a equipe, claro, né? Zorobabel, Zacarias, Ageu e outros profetas. Toda a equipe, Israel também, né? Estão edificando, certo? E apareceu 2 homens lá, 2 arábios, né? Simbalat e Tobias, 2 arábios. Eles queriam que não reconstruísse os muros de Jerusalém e que a Jerusalém física, o templo físico fosse edificado, certo? Eles estão ali como figura da besta, né? 2 bestas, né? E teve um momento, inclusive, que eles conseguiram parar a construção. Mas Neemias pegou e fez o quê? Se armou os pedreiros, os construtores com espada, porque eles tinham que trabalhar com uma mão na colher de pedreiro e com a outra mão tinha que segurar a espada, porque o exército do Simbalá e Tobias estava ali para querer parar a obra, a edificação, certo? E isso é uma figura do que iria acontecer, que vai acontecer no futuro. Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo armou a sua igreja através do Espírito Santo com armas, inclusive com a espada do Espírito. Para quê? Para que quando chegasse no período de grande tribulação, qual eu estou falando aqui no capítulo 3 de Cantares, a igreja esteja preparado, né? Então ele está dizendo que, olha, aquilo ali é a liteira do rei Salomão. 60 valentes, os melhores de Israel estão à sua guarda, estão à direita. Todos eles sabem usar a espada, estão preparados, né? Estão com o evangelho na plenitude ali do seu ser, né? Eles compreendem, eles sabem que eles precisam usar a espada para pelejar contra a besta, né? Que essa besta não quer que esse templo, que essa casa seja edificada, porque aquela edificação física e terrena da época de Neemias e equipe era figura, Zacarias, né? Tudo figura. Então a edificação que Deus está falando é essa edificação aqui, entende? Para essa edificação ser completa, ser edificada, precisa de espada. Porque os perigos noturnos, no qual entra em questão o exército, os guardas que estão rodeando o muro, entende? Jerusalém, física na época, mas hoje é espiritual, né? Então nós somos a Jerusalém espiritual de Deus, inclusive, né? A nova Jerusalém, né? Nós vamos entrar na nova Jerusalém. Só que para entrar na nova Jerusalém, nós precisamos ser preparados.
para usar a espada. E essa expressão, melhores de Israel, é o dízimo de Abraão, lá de Melquisedeque, todo aquele contexto de Gênesis 14, né? Não vou entrar muito agora, no outro momento eu explico melhor a situação, mas ali está o quê? Que Abraão pagou, aliás, lá fala que Abraão deu o dízimo, certo? Gênesis 14. Abraão deu o dízimo dos melhores despojos. E ali vai aparecer um rei de Sodoma. E o rei de Sodoma falou assim, olha, eu não quero bens, eu não quero ouro, não quero prata. Somente eu quero as almas que você resgatou lá dos reis que pelejaram contra os reis do sul aqui. Certo? Então Abraão pegou o que? Ele pagou, ele deu o dízimo, né? Só que o escritor do Hebreus vai falar que Abraão pagou. Abraão é figura de Deus. Isaac, figura de Jesus. Jacó, figura do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Então Abraão, que é figura de Deus, pagou, o escritor de Hebreus falando, pagou o dízimo. Qual foi o preço do dízimo? O filho, entregou o filho para ser sacrificado, crucificado. Quando o filho é crucificado na cruz, como figura de oferta, né? Então ele está pagando, né? Colossenses, o apóstolo Paulo vai falar, né? O escrito de dívida que havia contra nós, né? O Senhor Deus cravou na cruz, pagando com a morte do teu filho, entende? A morte do teu filho. E essa expressão morte vai aparecer aqui também, no finalzinho do estudo, a gente vai ver que o amor é mais duro do que a morte, né? Os ciúmes, né? É uma expressão lá, mas está ligado com tudo isso aqui que eu estou falando, né? Então quando o escritor de Hebreus está falando que Abraão pagou o dízimo dos melhores despojos, ele está falando que é os melhores de Israel. Então os melhores de Israel é o corpo de Cristo, certo? Cristo é o cabeça, nós somos o corpo, então nós somos os melhores de Israel. Estamos subindo com ele, preparados contra o período da turno, porque nós temos a espada na mão. Amém? Espero que os irmãos tenham compreendido essa parte. Verso 8, a gente leu, e o tempo do vídeo está grande, eu vou finalizar essa parte. A gente continua no verso de número 9, né? 9 e 10, para entrar no capítulo 5. Amém? Que Deus abençoe. E eu volto com a próxima parte, então, em nome de Jesus.